Graça e paz, queridos. Amém. Vamos orar? Amém. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque nós podemos te louvar, podemos te agradecer e também podemos abrir a Tua palavra. Pai querido, que o nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que os nossos corações possam estar abertos, os nossos ouvidos possam estar atentos e a nossa mente possa estar cativa, Pai, para a Tua voz, para que possamos ser cada vez mais cheios do Teu Espírito e sairmos aqui reanimados em Ti. No nome do Senhor Jesus, amém. Amém, Senhor. Os queridos podem se sentar. Semana passada, nós estávamos falando sobre Jesus ser o nosso Salvador. Então, Jesus, nós vimos a condição humana, nós vimos que nós estávamos perdidos, e quando o homem comeu do fruto que não era para comer, a morte entrou no mundo em vários aspectos. E nós vimos que nós não tínhamos o que fazer, não tínhamos para onde ir, não tínhamos como sair daquela condição. Mas aí Jesus vem e Jesus restaura a nossa vida por completo, tanto aqui nesta vida, como eternamente com Ele depois. Então Jesus, Ele é o nosso Salvador, Ele nos salva do pecado, Ele nos salva da morte eterna e Ele nos salva da condição que nós estávamos antes de nós o conhecê-lo aqui neste mundo. Mas quando nós vamos ser batizados, é sempre o ministro do Evangelho que vai te batizar, ele fala assim, que se você reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, e aí você fala, sim, eu aceito. E aí ele batiza você. Você vê que é Salvador, mas tem que ser Senhor também. Não é só um ou só o outro. Mas tem muita gente que reconhece Jesus somente como Salvador. Você chega para ele e fala assim, quem é Jesus para você? Ele fala assim, Jesus é o meu Salvador. E a partir daí, ele vive a vida do jeito que ele quer. Ele fala assim, Jesus me salvou. E agora eu vou viver do jeito que eu quiser. Já tenho idade e eu vou seguir da minha forma. E aí você fala assim, então ele só aceitou Jesus como Salvador. Mas será que Jesus é Senhor da vida dessa pessoa? Ou não? Às vezes a gente pensa que as duas coisas estão juntas, mas elas não estão. Tem como Jesus ser só Salvador, mas também tem como Jesus ser só Senhor. E tem como Jesus não ser nenhum desses daí. Nós vimos semana passada sobre Jesus ser o Salvador. A pessoa se reconhece que ela está naquela situação e ela precisa de um libertador, de um resgatador para resolver a situação dele. E já tem gente que não consegue se entender, se colocar naquele lugar. Mas hoje nós vamos ver Jesus como sendo nosso Senhor. Nós cantamos agora há pouco, reina em mim, Senhor, sobre o meu pensar, sobre o meu falar, né? E a gente fala assim, então, Senhor, reina. Mas a pergunta que fica é, será que Jesus, Ele é Senhor mesmo da nossa vida? Nós vamos ver se Ele é Senhor hoje. Para que a gente possa lembrar como que Jesus pode ser Senhor na nossa vida, a gente precisa trazer para alguma coisa que a gente conhece. A gente precisa trazer para alguma coisa que a gente já viu, ou a gente já viveu, ou já experimentou, para que a gente possa fazer uma analogia e falar assim, então realmente Jesus, Ele é Senhor da minha vida. Ou não, Ele não tem sido Senhor ainda, mas Ele pode ser. Para que a gente possa ver como que poderia ser essa questão de Jesus ser o Senhor da nossa vida como um todo, nós vamos lembrar daquilo que nós estudamos na escola lá atrás. Alguns estudaram recentemente, outros já estudaram já faz bastante tempo. Mas nós vamos lembrar o que aconteceu há muito tempo atrás. Nós sabemos que na história da humanidade existiram várias eras. Tem a Idade Média, tem a Idade Antiga, tem várias eras se passaram. E uma das eras que passou da nossa história, aconteceu uma situação que chamava feudalismo. O feudalismo não aconteceu no Brasil, o feudalismo aconteceu na Europa. E o que acontecia? Lá na Idade Média, nesse período do feudalismo, que aconteceu
lá na Europa, existia o rei. Então esse rei, ele cuidava de todos, mas o rei, ele era mais figurativo, ele não era aquele atuante, como um presidente que toma as decisões e governa sobre todos. Ele era mais figurativo. Além do rei, nós vamos aqui, ó. Então nós temos o rei aqui em cima, junto com o rei havia o clero, que é esse daqui, que era a igreja. Então a igreja estava sob o poder do rei, mas junto com o clero havia a nobreza. E depois nós tínhamos os vilões, os servos e os escravos. Era assim que era a pirâmide daquele tempo. O rei ficava lá em cima, e esse rei, ele tinha os seus amigos, ele tinha as pessoas que eram mais próximos a ele, que eram quem? Que eram a nobreza. E ele chegava para essa nobreza e dava para eles uma quantidade de terras enorme, mas muito grande. Era o pedaço de terra que ele dava. Ele falava assim, olha, como você é meu amigo e eu te conheço, então esse pedaço de terra é teu. E aí ele dava para um, dava para o outro. Então a nobreza recebia muitas terras. Era assim que funcionava. E tinha o povo que estava ali embaixo dessa pirâmide. Esse povo que estava ali embaixo da pirâmide não tinha nada. Então tinha o rei, tinha a nobreza que tinha tudo e tinha a população que não tinha nada. Era assim que funcionava essa pirâmide. Hoje nós também temos uma pirâmide no Brasil, né? Temos a classe A, temos a classe B, temos a classe média, temos a classe... Tem várias classes, pois lá também tinham essas classes. E aí, o senhor feudal era esse da nobreza. Ele tinha, então, muitas terras, e ele tinha tudo isso. E o povo não tinha terras, não tinha onde morar, não tinha como plantar, o povo não tinha nada disso. Bom, aí o que acontecia? O senhor feudal que tinha todas as coisas, ele pensava assim, bom, eu tenho tudo isso, mas eu sou sozinho. Como é que eu vou administrar todas essas coisas? Né? É muita terra. Eu preciso de gente para estar comigo nisso. E o povo não tinha nada, não tinha nem onde morar. Então aí o que eles fizeram? Eles fizeram uma relação. O senhor feudal chegava para a população e falava assim, olha, eu tenho muitas terras, então se você quiser, você pode vir morar na minha terra. O que você acha? Eu dou um pedaço de terra para você e você pode morar ali. E aí a população que não tinha nem onde morar, que não tinha nada, falava assim, interessante a ideia. E aí o senhor feudal falava assim, olha, além de eu dar um pedaço de terra para você, eu ainda vou dar proteção para você, porque essa terra é minha, e qualquer pessoa que for invadir, eu te protejo, porque eu tenho como proteger você com os recursos que eu tenho. Você não tem recurso nenhum, mas eu tenho. Então eu uso dos meus recursos para proteger você. Você vai ter casa e você vai ter proteção. O que você acha? Aí a pessoa falava assim, bom, eu não tenho nada, né? Já que eu não tenho nada, é uma boa ideia. Mas além disso, o senhor feudal falava assim, olha, nessas terras que são minhas, eu dou um pedaço dessas terras para você poder plantar, para você viver. Então você vai receber moradia, você vai receber proteção e você vai receber comida. Você quer vir morar nas minhas terras? E aí a pessoa falava assim, bom, eu não tenho comida, eu não tenho proteção e eu não tenho nem onde morar, eu não tenho nem onde cair morto, não é assim que as pessoas dizem, né? Era essa a situação dessas pessoas. E aí, aí ele falava assim, tudo bem, eu aceito. E aí o senhor feudal falava assim, então, mas tem uma contrapartida, né? A contrapartida é o seguinte, você vai trabalhar para mim. Essas terras são enormes e eu não consigo fazer tudo sozinho. Então você recebe a moradia, a proteção e a comida, mas você trabalha para mim. Pode ser? E além disso, você jura lealdade para mim enquanto você viver. Você não pode me trair para um outro senhor feudal ou um outro lugar. Você jura lealdade para mim para sempre. E esse era o acordo que havia entre o senhor feudal e o povão, né? Vamos assim dizer. O senhor feudal dava moradia, proteção e comida, e, em contrapartida, as pessoas trabalhavam
e juravam lealdade ao senhor feudal enquanto eles viviam. Era assim que funcionava na época do feudalismo. Nós vimos alguma coisa parecida com isso aqui no Brasil, que foi uma época que chamaram de coronelismo. Então, o coronelismo era assim, havia o coronel, e esse coronel tinha os seus capangas, que faziam a proteção do local. E o coronel também tinha pessoas que trabalhavam nas terras do coronel. E o coronel é que ditava as leis e as regras. Tinha presidente, tinha essas coisas, mas naquela terra lá quem mandava era o coronel. A polícia não entrava ali. Era ele que fazia do jeito dele. E se ele quisesse, matava um, prendia outro, ele fazia do jeito que ele queria. Esse coronel tinha um pedaço de terra e as pessoas também trabalhavam para ele e ele dava moradia, proteção e comida para essas pessoas. Muito bem, nós podemos ver assim, duas situações parecidas que aconteceram em lugares diferentes, em eras diferentes. E aí a gente pode pensar, e o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com a Bíblia? O que isso tem a ver com a minha vivência? Bom, se a gente for ver o que Jesus fala numa situação, Jesus diz assim, em Lucas 14, 25, ele diz assim, uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse, se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Jesus disse isso. Ele chega para toda aquela população e fala assim, olha gente, se vocês amarem qualquer coisa mais do que a mim, então vocês não podem ser meu discípulo. E se vocês amarem até a vida de vocês mais do que a mim, também não vai dar certo. E se vocês não renunciarem a tudo o que vocês têm, vocês também não podem ser meu discípulo. Jesus disse isso. E aí a gente pode pensar assim, nossa, mas então, será que a gente levando para a época do senhor feudal, levando para a época do coronelismo, nós estamos em qual situação aí? Nós estamos na situação do servo, nós estamos na situação daqueles que trabalhavam para o coronel ou que trabalhavam para o senhor feudal. Por quê? Porque o senhor fala assim, olha, eu tenho que ser o centro das atenções de você em tudo que você tem, em tudo que você é. Eu preciso estar acima de tudo isso, senão você não pode, você não serve para ser meu discípulo. Jesus disse isso. E sobre esse assunto, tem um verso muito conhecido e que nós gostamos muito desse verso. E nós falamos desse verso para as pessoas. E é tudo muito bonito e muito maravilhoso. Sabe que verso que é? É esse aqui, ó. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então a pessoa chega para você e fala assim, eu estou nessa situação, e eu não sei o que fazer, eu já fui para cá, eu já fui para lá, eu não consigo dormir de noite. Aí sabe o que você fala? Você fala assim, olha, existe um versículo lá em Salmo 37, que diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Aí a pessoa fala assim, nossa, muito obrigado por esse versículo, isso é muito bom para mim. E a gente cita esse versículo para as pessoas. Mas a pergunta que fica é, nós seguimos mesmo esse versículo? Esse versículo, ele é verdade, ele é verdadeiro, ele é uma realidade nas nossas vidas? Nós entregamos mesmo o nosso caminho para o Senhor? Nós confiamos mesmo no Senhor ou não? Como será que é a nossa vida? Nós oramos e nós cantamos, tudo a Cristo a ti entrego, não é verdade? E a gente, tudo entregarei, e a gente canta isso daí. Mas será que a gente entrega mesmo? Aí quando a gente pega
e canta aquele outro verso, aquele outro hino, que a gente se rende aos pés do Senhor, e que o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser de mim. Será que a gente se rende mesmo aos pés do Senhor? Cantar é fácil. Citar o versículo quando o outro está passando por dificuldade é fácil. Mas e quando nós estamos passando pela dificuldade? Quando nós estamos passando pelo apuro? Quando a casa cai para o nosso lado, a gente lembra desse versículo? Ou quando as situações acontecem, a gente lembra das músicas de Senhor, olha, eu te entrego essa situação. A gente lembra disso? É muito fácil nós dizermos, mas será que é fácil nós vivermos essa situação? Será que nessas horas o Senhor, Ele é o Senhor mesmo da nossa vida? Olha só, quantas vezes nós fazemos assim, Senhor, a gente acorda de manhã e a gente fala assim, olha Senhor, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por esse descanso, muito obrigado pela cama tão boa que o Senhor me deu para descansar, muito obrigado por esse dia que o Senhor está me dando, e Pai querido, olha, hoje eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo outro, eu preciso fazer aquilo outro, que o Senhor me abençoe nisso, que o Senhor me abençoe naquilo, que o Senhor me abençoe naquele outro também, que o Senhor me abençoe naquele outro lá, e o Senhor está ali, só, e o que mais que você precisa? Eu também preciso disso daqui. Senhor, olha, também tem aquilo ali que vai acontecer à tarde, o Senhor precisa me abençoar nisso. O Senhor, não, está certo, isso aqui também. E aí você fala, Senhor, e depois dessa reunião eu preciso ir para tal lugar, eu preciso fechar um negócio ali, eu preciso dar aula ali, e o Senhor, não, está certo, não, mais alguma coisa? De noite, Senhor, eu preciso que o Senhor faça isso, eu preciso que o Senhor faça isso, e o Senhor está só anotando. Não, está certo, não, tudo bem, tem isso daí também, tá bom, vou colocar aqui também. E o Senhor vai anotando tudo, e depois Ele fala assim, tudo bem, agora pode deixar que eu vou trazer tudo para você, que você pediu, então está aqui, ó. A gente trata Deus assim. Por isso que eu coloquei a foto do garçom. O garçom, ele está ali, só anotando tudo aquilo que você quer. Tudo aquilo que você quer. O cliente, ele chega no restaurante, ele fala assim, olha, eu quero essa bebida, eu quero essa comida, pode tirar isso daqui que eu não gosto muito, coloca um outro adicional daquele ali, e olha, eu prefiro que seja dessa forma, eu gosto de mal passado, eu gosto de bem passado, e o cara está só ali, não senhor, tudo bem, não, tudo bem. E a gente acaba tratando Deus assim, no nosso dia a dia. Mas a gente fala assim, não, eu não faço isso. Mas quantos de nós, quando nós oramos, a gente faz a listinha daquilo que a gente quer? E quando a gente é mais novo, a gente pega e faz a listinha para Deus de como a gente quer o nosso cônjuge. Fala assim, Senhor, ele tem que ser alto, ele tem que ter cabelos claros, ele tem que ser assim, ele tem que saber falar, eu gosto que ele seja mais bombado, eu quero que você... E a gente vai falando, e o Senhor está só, tá certo, é assim, o Senhor vai anotando tudo aquilo que a gente vai falando para Ele, como nós queremos. Mas aí na hora de cantar, Senhor, tudo entregarei, né? Faz de mim do jeito que o Senhor quer, mas a listinha está sendo feita ali. E aí, Ele realmente é Senhor da nossa vida? Ou a gente simplesmente canta que Ele é Senhor da nossa vida? Ou a gente fala para os outros que Ele é Senhor da nossa vida? Mas e ali no dia a dia? Quando as coisas acontecem, quem é verdadeiramente o Senhor? É Ele ou somos nós? Quem que realmente é o servo? Somos nós ou é Ele que tem que fazer aquilo que nós queremos? É uma pergunta difícil de responder, não é verdade? Muito bem, em vez de nós orarmos para que o Senhor possa cumprir aquilo que nós queremos, nós precisamos orar para que Deus cumpra aquilo que Ele quer na nossa vida. E aí quando a gente fala, Senhor, cumpra em mim os teus planos para esse dia, aonde o Senhor quer que eu esteja, que eu fale aquilo que o Senhor quer que eu fale, que eu haja da forma como o Senhor quer que eu haja, que eu possa me desenvolver nesse dia em tudo aquilo que eu precisar fazer, da forma como o Senhor quer. É uma outra oração. É totalmente diferente da oração inicial do Senhor só, é totalmente diferente as orações. Aí você vai estar mostrando quem verdadeiramente é o Senhor e quem verdadeiramente é o servo nessa situação. Mas não para por aí. Quantas vezes a gente não dorme de noite por algo que a gente não consegue resolver?
A gente está ali falando assim, ai, amanhã eu tenho que pagar aquela conta, e o dinheiro não caiu, e eu não sei como é que eu vou fazer, e aí a gente fica, e aí você olha no relógio, é meia-noite, aí você olha no relógio, é 00:50, você olha no relógio, é 2 horas da manhã, e você fala, como é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, e a gente não dorme de noite, porque tem a conta para pagar no dia seguinte, que a gente não tem o dinheiro para pagar. Ou a gente tem aquela prova difícil para fazer, e a gente fica assim, eu estudei, mas eu acho que eu não estudei o suficiente, eu acho que ficou faltando tal coisa, aí você levanta para ler de novo, para ver se era aquilo lá mesmo, aí você pega, não, agora eu tenho que dormir, porque amanhã eu tenho que acordar cedo para fazer essa prova, aí você está ali assim, você fala assim, nossa, mas será que eu estudei tudo mesmo? Mas será que é isso mesmo? E a gente fica naquele negócio, a gente não dorme de noite, porque no dia seguinte tem aquela prova para fazer. Ou a gente tem aquela entrevista de emprego, que a gente já está desempregado não sei quanto tempo, e a gente fica ali e fala assim, ai meu Deus do céu, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Será que eu vou falar na hora? Será que eu vou me... Não, será que essa roupa vai dar certo? Será que eu vou colocar essa? E a gente fica ali, a gente enrola para um lado, enrola para o outro, enrola para o lado, e a gente não dorme. Ué, mas a gente não entrega para o Senhor, para que o Senhor possa cuidar da nossa vida do jeito como Ele quer? Então por que você não está dormindo de noite? Que preocupação é essa? Ele não é o Senhor? Se Ele é o Senhor, deixa Ele fazer. Entrega para Ele, para que Ele possa fazer. Mas a gente não entrega. Como diz as pessoas, né? A gente entrega a bolsa, mas segura a alça da bolsa. A gente não entrega tudo para que Ele possa fazer da forma como Ele quer. A gente fica ali maquinando, pensando, como é que a gente vai fazer isso? E isso, independente da idade que nós temos. Nós vivemos fases da vida muito diferentes, quando nós somos mais novos, quando nós somos jovens, adultos ou quando já estamos mais velhos. Mas em todas essas áreas, nós passamos por dificuldades. E como é que a gente resolve essas dificuldades? Não dormindo de noite, contando os carneirinhos, porque a gente não consegue dormir preocupado com aquilo que vai acontecer? Ou a gente realmente tem conseguido entregar para o Senhor essa situação e dormir para que no dia seguinte Deus possa fazer aquilo que Ele quer na nossa vida? É fácil nós dizermos, mas será que nós conseguimos viver isso de verdade? Mas tem uma outra situação. Quantas vezes nós reclamamos porque a gente queria uma coisa e Deus nos deu outra coisa? A gente questiona o porquê que isso está acontecendo. Mas, Senhor, por quê? Eu fiz tudo certinho. Por que aconteceu isso? Mas se Ele é o Senhor e nós somos os servos, nós estamos na condição de perguntar para Ele o porquê e Ele tem a obrigação de responder o porquê? Eu lembro que quando eu era criança, às vezes eu chegava para os meus pais e falava assim, mas por que isso? Ele falou assim, porque sim. Né? Agora, quando a gente era criança e o pai falava, por que você fez isso? A gente falava, porque sim. Porque sim não é resposta, menino. Não era assim que funcionava? Ou seja, a gente tinha que falar o porquê das coisas, mas eles não precisavam falar o porquê das coisas. Porque eles, os pais, quando a gente era criança, os pais eram os nossos senhores, e nós estávamos numa outra situação. Para Deus, nós explicamos para Ele tudo o que nós fazemos, mas Ele não tem necessidade de fazer isso. Porque se Ele for Senhor, o que Ele falar, está falado. Se Ele é Senhor, o que Ele fizer, está feito. Você só assina embaixo, você não questiona, você não pergunta, você não reclama. Nós simplesmente falamos assim, Senhor, o Senhor quer assim? Então tá bom. Mas no dia a dia a gente não faz isso. No dia a dia a gente busca uma coisa, de repente aparece outra, você fala assim, mas eu não quero isso, eu quero isso aqui, ó. E a gente fica, e as outras coisas estão vindo e a gente não quer ver. E quando não tem outra situação, a gente reclama porque não conseguiu aquilo. E o Senhor fala assim, pois é, mas é isso aqui, ó. Se eu sou o Senhor, então aceite isso, porque isso é o que eu acho que é melhor para você. Mas a gente não fica assim. A gente questiona, a gente reclama. E a gente pergunta, e aí quando às vezes o negócio não está dando certo, a gente ainda culpa Deus ainda. Fala assim, mas Senhor, por que o Senhor não está fazendo o que eu quero? Olha aí. Mas a gente canta, Senhor, eu me rendo aos teus pés, né? Mas aí nessa hora, fala, Senhor, o Senhor não está fazendo aquilo que era para fazer, né? E aí quem é que está sendo o Senhor aí? Isso, quando a gente não usa a Bíblia para prensar Deus contra a parede. Às vezes a gente pega e compra alguma coisa super caro e depois não consegue pagar. E aí a gente está ali endividado porque a gente comprou um negócio que não precisava. Tinha aquela televisão de 60 polegadas e tinha aquela de 25.
Mas aí você quer de 60, mas não tem dinheiro para comprar de 60, tem para comprar de 25, mas você compra de 60, fala, Deus proverá, né? A gente lembra daquele texto lá de Abraão, em que Deus fala assim, não, Deus proverá, e aí você compra de 60, aí depois você não consegue pagar, aí você fala assim, mas na palavra do Senhor diz, trazei todos os dízimos na casa do tesouro e fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Senhor, eu estou fazendo prova, eu estou trazendo um negócio aqui na igreja, cadê? Eu tenho que pagar aquelas televisão de 60 polegadas que eu comprei. E o Senhor fala assim, não é assim, mas a gente faz isso. Ou às vezes a gente pega e a gente imprudentemente fazemos algumas coisas e fala assim, Senhor, o Senhor tem que me proteger nessa situação. Mas será que você precisava ficar até tarde da noite naquele lugar que você estava? A gente fala assim, não, mas o Senhor me protege, o Senhor nos protege, mas nós também temos que ser prudentes. Mas quantas vezes nós usamos a Bíblia para poder colocar Deus contra a parede para que Deus possa fazer aquilo que a gente quer? E aí nessa situação, quem é que está sendo o Senhor e quem é que está sendo o servo nessa situação? Aí a gente pensa assim, será que eu vou continuar cantando, que eu me rendo aos pés dele, ou será que eu vou parar de cantar e vou continuar fazendo essas coisas? Nós temos a opção de continuarmos agindo assim, tratando Deus como o nosso garçom, não conseguindo entregar realmente a Ele e a gente fica com todas aquelas preocupações, ou a gente pode continuar reclamando de todas as coisas ou questionando Ele de tudo, ou nós podemos colocar Jesus realmente como sendo o Senhor da nossa vida. E essa é a pergunta. Jesus realmente, Ele é o Senhor da sua vida? Ou a gente só fala que Ele é o Senhor da nossa vida? São situações completamente diferentes, são perguntas e vivências totalmente diferentes. Ele pode ser o seu Salvador, Ele pode ter resgatado você do pecado, Ele pode ter tirado você daquela vida que você vivia antes, Ele pode querer trazer para você uma vida abundante, e você fala assim, pois é, mas agora que o Senhor me salvou, agora pode deixar que eu tomo conta daqui para frente, e eu vou fazer do jeito que eu quero. Ou nós podemos nos submeter à vontade dEle e nos tornarmos realmente servos e deixarmos Ele como sendo o Senhor da nossa vida, para que aí então sim nós possamos viver da forma como Ele quer que nós vivamos. Por isso, esses dois versículos, Lucas 14, verso 33, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. E Salmo 37, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esses dois versículos são muito bonitos, mas viver esses dois versículos, como diz a minha irmã, é só para os fortes. Só os fortes vivem esses dois versículos. Mas falar esses versículos, qualquer um fala. Decorar esses versículos, qualquer um decora. Mas viver esses dois versículos, esses daí já é uma situação totalmente diferente. Eu sempre conto uma história da minha vida, né? E hoje eu vou contar mais uma. Eu fiquei 3 anos desempregado, e nesses 3 anos desempregado, eu entreguei currículo para tudo qualquer lado, né? E prestei vários concursos. E aí um dos concursos eu passei. Eles chamaram 10 pessoas, e eu passei em 8. Falei, opa, tô dentro. E aí eu estava feliz da vida. E eu falei assim, vou trabalhar. E era para trabalhar numa empresa muito boa. E eu falei assim, agora vai dar certo, agora a minha vida vai... Eu estava numa situação super difícil, agora tudo vai resolver. E eu estava muito feliz e tal. Aí fui levar toda a documentação. Quando eu fui levar a documentação para eles, eles olharam toda a documentação, olharam assim e falaram assim, mas rapaz, está faltando um documento aqui. Eu falei, não, está tudo aqui. Está tudo certinho. Aí eles conferiram, olharam lá e falaram assim, não, está faltando um documento. Você tem esse registro lá de não sei o quê? Você tem isso aqui? Eu falei assim, não tenho isso. Ele falou, então, mas precisa ter. Eu falei, olha, mas não falaram isso para mim antes. Eles falaram assim, pois é, mas é que é uma norma brasileira que entre você ter feito a prova e agora é uma norma brasileira de que todo mundo que exerce esse cargo, essa função, precisa ter esse registro de engenharia, tal. Você tem esse documento? Eu falei, não tenho. Ele falou assim, então, sinto muito. Eu falei, não, eu vou providenciar esse documento, porque eu fiz o curso
fica tranquilo, vocês me dão um prazo? Eles, tá bom, a gente dá um prazo. Porque ainda iria demorar bastante. E eu saí que nem um louco, eu fui fazer um curso aqui, um curso ali, para poder conseguir terminar o curso antes do tempo e entregar para eles aquela certidão lá que eles precisavam. E eu fui e tal, né? E realmente, entrei numa escola, falei, olha, eu preciso de um curso que faça isso. Vocês têm? Tem, tá bom, então tá aqui. E aí eu peguei, as matérias vinham, eu falava assim, olha, eu não preciso estudar, me dá o livro que eu estudo em casa e venho aqui só para fazer a prova. E assim eu antecipo, para poder conseguir me formar antes de todo mundo. Aí eles, tá bom. Eles me deram uns livros enormes, e eu em casa, lendo, estudando aqueles livros, chegava lá só para fazer a prova, e tirei notas altas. Em todas essas, o curso que demorava 2 anos, eu fiz parece que em 1 mês e pouco, porque eu fiz todas as provas ali. E aí eu falei assim, agora vai dar certo. E aí, voltei lá. E aí, eles chegaram e falaram assim, então, e o papel? E aí, eu sei que vai, dessa história de entrega o certificado, não entrega o certificado, chegou um dia e o pessoal do conselho lá, que entregava esse papel, ficou enrolando. Aí, a Petrobras me chama e fala assim, e aí, teu tempo acabou. Você tá com o documento ou não tá? Aí eu falei, ai, não tô. E aí eu falei assim, não, mas me dá um prazo. E tentando chorar ali para conseguir. E eles disseram assim, olha, o teu prazo acabou. Nós já chamamos todas as pessoas. Você é o último. Você tem o documento ou não tem? Eu falei, não tenho. Eles falaram assim, então você me desculpa, nós vamos chamar o 11º e você tá fora. Nossa, aí quando aconteceu isso, eu fiquei mal, fiquei chateado e tudo. Falei assim, puxa vida, né? E aí eu falei, ô Senhor, eu passei no concurso, não é? Tinham 10 vagas, eu tenho 8, eu consegui. Eu fiz o curso depois, em 2 anos, eu fiz em 1 mês e pouco. Puxa, Senhor, eu fiz tudo que eu podia fazer para poder entrar lá. É uma empresa muito boa, né? Tinha tudo para dar certo. Do meu jeito de pensar, tinha tudo para dar certo. Mas um amigo meu entrou. Ele fez Senai junto comigo e depois ele fez os cursos e ele tinha o certificado que eu não tinha. Então ele entrou na época e eu não. Passado-se um tempo, eu encontro esse meu amigo no mercado e eu falo assim, e aí, rapaz, como é que tá lá, né? Aí ele falou assim, ih, rapaz, olha... eu falei, e aí, você está ganhando bem? Porque na Petrobras você ganha muito bem, o PLR deles você troca de carro, né? E aí você fica pensando assim, nossa... Ele falou, realmente, cara, eu estou ganhando muito dinheiro, realmente, assim, é muito bacana. Ele falou assim, mas, me separei da minha esposa. Aí eu já falei, como assim? Ele falou assim, não, rapaz, eu estou trabalhando demais. Eles me levam para um lugar, eu tenho que ficar 25 dias lá, aí sem poder voltar para casa. Aí depois eu posso voltar para casa e ficar um tempo, mas depois eles me levam para um outro lugar, e aí tem toda aquela inspeção, eu fico 24 horas, ou eu fico 36 horas, e aí depois eu pego e volto para casa, então não tenho sábado, não tenho domingo, eu não tenho férias, as minhas férias às vezes ficam diferentes. Ele falou assim, então eu não tinha mais tempo para minha esposa, não tinha mais tempo para o meu filho. Ele falou assim, então estou ganhando muito dinheiro, realmente, mas é só isso, o resto... E aí quando ele pegou e falou isso, aí... fiquei assim, né, sem entender, porque eu só estava pensando no dinheiro, né, que a empresa iria me dar. Eu não tinha pensado no resto, mesmo porque não trabalhava lá para saber como é que era, né. Tudo bem. Aí ele pegou, tudo bem, então, beleza, tal, e cada um foi para o seu canto. Aí eu estava voltando para casa, dirigindo, e aí o senhor pegou e falou assim, como é que você iria exercer o ministério e trabalhando nesse lugar? Como que você iria conciliar essas duas coisas? Você iria conseguir? E aí, na hora que aconteceu isso, o Senhor falou assim, eu sou o Senhor. E se eu sou o Senhor, eu sabia que isso era o melhor para você. Sabe? Aí, às vezes a gente pega e pensa assim, mas eu não entendo por que eu estou passando por aquilo. Eu não entendo, para mim é o melhor dos mundos aquela situação. Mas eu não consigo ver o que vai acontecer amanhã. Mas se Deus é Deus... Ele sabe de todas as coisas. E Deus, sabendo de todas as coisas, Ele sabe se aquilo que você quer é o melhor para você ou não. Eu não conseguia ver essa situação. Mas depois Deus foi tão bom que Ele me mostrou, para falar assim, tá vendo, filho? Se você tivesse ido para lá, como é que seria o resto da sua vida? Você só iria ganhar o dinheiro. E o resto? A vida não é só dinheiro.
E aí eu falei assim, tá bom, Senhor, o Senhor realmente é Senhor e eu realmente tenho que ficar no meu lugar para entender essa situação. Mas quando a gente está passando por aquilo, é difícil da gente reconhecer o Senhor como Senhor. Depois, 3 anos desempregado, naquela ânsia de sair daquela situação, a gente às vezes esquece quem é o Senhor e quem é o servo. Mas é nessas horas que às vezes o Senhor fala assim, não, eu sei que pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. O Senhor é o que sabe de todas as coisas. E quando a gente coloca Ele no lugar que Ele merece, e nós ficamos no lugar onde nós devemos ficar, nós vivemos completamente diferentes. E para finalizar, às vezes a gente tem uma historinha que eu ouvi, que é muito boa, para exemplificar o que significa Jesus realmente ser o Senhor da nossa vida e nós nos colocarmos na posição de servos. Então a história é mais ou menos assim. Imagina que você está dirigindo o seu carro e você está indo nessa direção e você está lá dirigindo, tranquilo, tal. De repente você vê Jesus na estrada pedindo carona. Ele está pedindo carona ali. E aí você fala assim, nossa, Jesus pedindo carona, né? Você encosta o carro, fala assim, abre o vidro, e aí Jesus, você quer uma carona? Ele falou, quero uma carona. Aí você fala assim, pode entrar, entra aí. Aí Jesus fala assim, não, eu só entro nesse carro se você jogar fora toda a bagagem que tem no porta-mala do teu carro, toda essa bagagem que você tem, só se você jogar fora tudo isso daí, senão eu não entro no carro não. Aí você olha e fala assim, não, é Jesus, né? Se é Jesus que está pedindo, então eu vou jogar fora toda essa bagagem de vida errada que eu estava vivendo, todos esses pecados, todas as atitudes que eu tinha. Aí você abre o porta-mala e começa a jogar tudo fora, tudo que você era, você começa a jogar tudo fora dessa bagagem do porta-malas. Aí você fala, pronto, Jesus, agora já joguei tudo fora, pode entrar. E você está ali. Aí Jesus fala assim, não, eu só entro nesse carro, eu não entro nesse carro como passageiro, eu só entro nesse carro se eu estiver dirigindo. Aí você fala assim, mas o carro é meu, né? Aí ele fala assim, então, mas eu só entro se eu dirigir esse carro. Aí você fala, tá bom, Jesus, então tá aqui a chave. Aí você vai para o lado do passageiro, deixa Jesus entrar, e você fala assim, então, Jesus, pode ir. Aí Jesus fala assim, não, é eu que estou na direção desse carro, nós vamos para cá, ó. E aí Jesus muda a direção para que a gente possa ir para o lugar que Ele quer. Então o carro era seu, mas Ele faz do jeito que Ele quer. É assim na nossa vida. Na nossa vida, para que Jesus possa entrar, nós precisamos deixar todas as coisas que nós fazíamos. Nós temos que dar a Ele a direção da nossa vida. E Ele vai dirigir a vida do jeito que Ele quer. Quando isso acontecer, Ele vai ser o Senhor da sua vida. E aí, quando Ele for o Senhor da sua vida, você vai poder cantar essas músicas e falar assim, Senhor, realmente eu me rendo a Ti. Assim como os servos dos senhores feudais não tinham nada e faziam tudo para o senhor feudal, nós, nessa situação, nós não temos nada, tudo é dele, tudo vem dele e tudo é para ele. Quando nós vivemos assim, ele realmente se torna o Senhor da nossa vida e nós nos submetemos à vontade dele. Então Jesus precisa ser o nosso Salvador, mas Ele também precisa ser o nosso Senhor. E hoje o convite é para que você aceite Ele como o Senhor da sua vida. Não nos momentos fáceis, mas em todos os momentos da sua vida. Lembrar quem é o Senhor e quem é você. Que assim seja nas nossas vidas. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque nós podemos ler na Tua Palavra os ensinamentos do próprio Jesus para nós. Jesus diz que para que nós pudéssemos ser discípulos dele, nós precisávamos renunciar a tudo o que nós temos, a tudo que nós amamos, nada pode chegar no lugar dele, que nós precisamos deixarmos todas essas nossas coisas que nós fazemos para que nós possamos servir a Ti, para que realmente possamos servir a Ti, e não o Senhor servir a nós. Perdoa-nos, Pai, por todas as vezes em que nós tratamos o Senhor como o nosso garçom, que nós falamos para o Senhor o que o Senhor tem que fazer, e o Senhor tem que fazer as coisas que nós pedimos. Perdoa-nos, Pai, por nós invertermos os papéis, sendo que, na verdade, nós precisamos pedir a Ti o que o Senhor quer de nós. Perdoa-nos, Pai, por todas as vezes em que nós não conseguimos dormir à noite,
vivíamos ansiosos atrás das coisas e nós não entregamos a Ti os nossos problemas, não entregamos a Ti as nossas dificuldades para que o Senhor possa fazer os milagres na nossa vida. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que nós reclamamos e nós questionamos as coisas que o Senhor nos dá e as coisas que o Senhor faz por nós queremos de um jeito e o Senhor faz de outro e nós reclamamos. Perdoa-nos, Pai, pela nossa ingratidão, perdoa-nos, Senhor Deus, por não reconhecer aquilo que o que vem de Ti é o melhor para nós. Perdoa-nos, Pai, por termos vivido até assim, até hoje, mas que no nome do Senhor Jesus, a partir de hoje, que nós realmente possamos nos colocar no lugar onde nós devemos estar e colocar o Senhor na posição que é somente Teu. Pai, que assim seja nas nossas vidas, que nos momentos de dificuldade possamos lembrar que o Senhor é Senhor, e nos momentos de bonança possamos lembrar que o Senhor é Senhor, e em todos os momentos possamos nos submeter à Tua vontade enquanto nós estivermos aqui. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém.